Vamos lá. Vou tentar ser rápido aqui porque a minha ideia é apenas começar esse novo tópico aqui, que é o Vernam Cipher. Por quê? Porque agora a gente vai avançar no tempo, né, e falar da criptografia moderna, né? Estamos chegando já depois de 1800, né? Então a gente vai começar a falar das técnicas que a gente utiliza ainda hoje, né? Então, a Vernam Cipher também é conhecida como One-Time Pad, né? E essa técnica de encryption, ela não pode ainda hoje ser quebrada, craqueada, se utilizada corretamente, né? O segredo para atingir esse objetivo consiste em utilizar uma chave única, certo? Criada apenas uma vez, pré-compartilhada. Pelo menos enquanto a mensagem está sendo emitida, certo? Enviada. Se você fizer essa chave one-time key, né, pre-shared, enquanto a mensagem está sendo criada e ela estiver aplicando essa técnica corretamente, acabou. Você não consegue quebrar essa criptografia jamais. Por quê? Vamos começar aqui a escrever. Né? A gente está falando da Vernon Cipher, também conhecida como One Time Pad. E aqui eu vou colocar que se aplicada corretamente, não pode ser descriptografada. Beleza? Então, vamos começar primeiro passando uma informação aqui. Frank Miller descreveu esse algoritmo aqui, essa técnica, pela primeira vez em 1882. Então, 1882 descreveu este sistema criptográfico. O objetivo de assegurar, de, de proteger a, o, a telegrafia, né? O telégrafo. Certo? Então, essa foi a primeira descrição desse método. Aí a gente vai fazer assim, ó, ponto, 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 ponto. Gilbert Vernon, em 1917, certo? Inventou e patenteou uma versão. E aqui é onde a coisa começa a
onde a coisa começa a ficar mais interessante. Ele criou uma versão elétrica, eletrônica, né? Eletrônica desta cifra, ou deste cipher, baseado em tecnologia teleprinter, certo? Ou impressão eletrônica, né? Impressão eletrônica. E por isso, ou seja, portanto, este cipher é agora atribuído a ele. Beleza? Então tá aqui, eu tenho uma imagem aqui do teleprinter para mostrar. Ah, acabei de ver que não está funcionando direito mesmo. Meu monitor aqui, ó. Tá aqui. Então tem uma imagem aqui do teleprinter. E eu escrevi isso daqui até agora. Acho que não estava mostrando, né? Então, esse é o Vernon Cipher, que eu vou colocar no slide depois de qualquer forma. Mas eu escrevi aqui o que eu falei até agora. Bom, continuando aqui, né? Quando a gente chegou no final do século XIX, começou a se tornar, e vocês viram isso com o Vigenère, né, Cypher e a gente quebrando a criptografia, começou a se tornar bastante óbvio que essas cifras de substituição simples de caractere, desculpa, essas cifras de substituição simples de caractere, é, que eram vulneráveis à análise de frequência, já não eram mais seguras, né? Ah, como que eles poderiam então transmitir mensagens sem que o seu conteúdo fosse vulnerável à inspeção, né, enquanto sabendo que aquela mensagem poderia ser descriptografada assim chegasse no destino, né? Tipo assim, eles tinham que fazer a mensagem de um jeito que ela fosse descriptografada, né, pelo seu receptor. Como fazer isso? Dado que essa mensagem é suscetível à análise de frequência, né? Qualquer pessoa que intercepte a mensagem também vai ser capaz de descriptografá-la. Essa é a grande pergunta que surgia ali naquela época e que foi respondida através de um mecanismo utilizado também pelo One-Time Pad, pelo Vernon Cipher, right? Então, esse mecanismo, que é a resposta para essa pergunta, é a aleatoriedade. Então, vou colocar a pergunta aqui em vermelho. Certo? Como transmitir uma mensagem sem que seu conteúdo esteja
suscetível à inspeção enquanto ainda permitindo seja suscetível à inspeção, ainda, enquanto ainda permitimos a decryption, né? Ou sua decryption, sua descriptografia, uma vez que tenha chegado ao receptor. Como transmitir uma mensagem sem que seu conteúdo esteja suscetível à inspeção, enquanto ainda permitimos sua descriptografia uma vez que tenha chegado ao receptor? Então, essa era a pergunta aqui, ó. Vou colocar aqui menor e vou colocar de branco, assim aqui. Pergunta levantada no final do século XIX. E aqui a resposta que surgiu no começo do século XX, de azul, de verde, a resposta é aleatoriedade. Por que essa resposta é tão importante? Porque até hoje a gente busca essa aleatoriedade. Porque o que, que é aleatoriedade, né? Como que a gente faz com que uma coisa seja verdadeiramente aleatória? Sem que ninguém tenha escolhido aquilo. É lógico que é uma questão que eu não vou abordar aqui, mas é uma questão muito difícil de responder, né? E existem estudos que buscam aperfeiçoar a técnica de encontrar informações ou valores ou um número que seja realmente, verdadeiramente aleatório, né? Isso quem estuda são os matemáticos. E existem, existem bastante conteúdos sobre isso. Eu recomendo, principalmente para criptografia moderna, né? Mas enfim, aqui foi a resposta que eles obtiveram para essa pergunta. Então, é, com base naquilo que a gente já tem, certo? De mais moderno ali, o Vigenère Cipher. E com base nessa pergunta e nessa resposta, como que eu faço agora para evoluir o Vigenère Cipher de uma maneira que ele utilize dessa, dessa nova descoberta, dessa nova resposta, esse incremento, a aleatoriedade, como é que eu incremento isso no Vigenère Cipher para que ele se torne ainda mais seguro. Então vamos considerar aqui uma versão modificada do Vigenère Cipher.
como um exemplo, na qual, ao invés da gente fazer shifts, né, rotações em cada caractere do plaintext, né, a, shift alfabético, né, usando letras através de uma chave, a gente faz o shift de cada caractere por uma quantidade aleatória, um valor aleatório. Então, cada um desses shifts aleatórios, vamos chamar assim, vão se tornar uma chave. Né? A gente vai obter uma chave que é o resultado desse shift. Então, teoricamente, a chave ela é aleatória. Então, se essa chave totalmente aleatória que a gente obteve tiver exatamente o mesmo tamanho do, do plaintext da mensagem, significa que através da mensagem inteira não tem como, não pode haver uma estrutura, né, que seja deduzida da frequência dos caracteres. Então, a chave foi criada aleatoriamente, você não tem como, e ela tem o tamanho da mensagem, você não tem como deduzir qual foi a análise, qual foi a frequência de caracteres ali utilizada, certo? É impossível. Então é assim que a gente chegou nessa cifra aqui, né? Então eu vou escrever isso aqui. Vou falar assim: consideramos uma versão modificada do Vigenère Cipher como exemplo, né? E aí a gente diz o seguinte: ao invés de realizarmos as rotações shifts em cada caractere do texto do plaintext utilizando uma chave, nós rotacionamos cada caractere no plaintext utilizando um valor aleatório. Né? Isso vai resultando o resultado é uma chave aleatória. Com o tamanho exato do plaintext. Né? Então, isso aqui, então, eliminando a possibilidade de uma análise de frequência. Beleza? Então vamos dar um, um exemplo aqui no iPad, na canetinha aqui.
Então você imagina assim, que a gente tem um playtext aqui, certo? Então, é, how are you? E aí eu vou colocar aqui as letras, os números, né? O H é o número 7, né? O O 14, o W 22, o A é o 0, o R 17, o E é o 4, o Y é o 24, o O é o 14 e o U é o 20. Aí, agora é a hora. Eu venho aqui e coloco o one time pad, né? Então aqui eu vou fazer assim. O OTP é um número aleatório, né? Eu vou colocar aqui o número 13, o número 2, o número 1, o número 19, o número 25, o número 16. Devia ter feito um quadradinho aqui, né? Sempre. Bom, 16, número 0, 17 e 23. 17 e 23. Então, vou tentar fazer uma paredinha aqui. Devia ter feito antes. Bom, enfim. Esse é o. Esse é o. Acho que dá para entender. Esse é o número aleatório que vai ser aplicado em cada uma dessas posições aí. Aí a gente tem que fazer o módulo de 26. Deixa eu escrever melhor aqui. Certo? Aí aplicamos o módulo de 26. Aqui vai dar 20 mesmo. Aqui vai dar 16 mesmo. 23. 19. Aqui o 25 eu não sei, mas eu tenho tudo anotado agora. Ah, tá, mas minha anotação eu fiz diferente. Vou fazer assim. Antes eu vou colocar aqui para ficar mais claro esse negócio de módulo. Aqui. Vou colocar o que seria, né? Então aqui seria 20, 16, que é o total, né? Aí 23 aqui vai dar 24. Oh, falei errado. Desculpa. 23 não mexo, né? 19 não mexo. 20, aqui vai dar 42. 4 mais 16 vai dar 20. 24 mais 0, 17 mais 14, 17 mais 14, 31. 20 mais 23 é
43. E aí, aqui eu vou colocar aqui o mod 27, tá vendo? Agora sim. Esse cara aqui é 16. Esse cara aqui é 20, né? 24. Esse aqui é o 5. Esse aqui é o 17. Beleza? Então, só uma reta aqui. Outra aqui. Outra aqui. Não sei. Escrevi torto aí, né? Sim, tá ótimo. E aí, por último, a gente vai obter o seguinte ciphertext. Vinte e três é o X, 19 é o T, 16, já não lembro mais. Ok. U, F, não, 24 é o Y. 5 é o F e 17 aqui é o R, né? Então, esse aqui é o método. Beleza? Então, esse é o OneTimePad ou o Vernon Cipher aqui, a aleatoriedade que ele introduziu, né? Então, para você ter uma ideia, com cada caractere agora tendo o seu próprio shift ali aleatório, o key space cresce exponencialmente, né? Então, para cada caractere ali na mensagem, a, a possibilidade de caracteres ali cresce, vamos dizer assim, se a gente fosse criptografar um nome Alice, né, dos atores que a gente tem, Alice, o Bob, né? Então, se a gente fosse criptografar o nome da Alice com com esse one time pad, isso significa que são 5 letras, né? Ora, então você pensa assim, vou aplicar o ataque de força bruta. Mas se você aplicar o ataque de força bruta, você ia ter um número aqui ridículo, né, de possibilidades. É mais ou menos isso aqui, ó. O ataque de brute force, ataque. A interrogação aqui.
brute force attack? Bom, se você tentar, supondo que a gente criptografou o nome Alice, plaintext igual a Alice, isso daria 5 letras aqui na frente. Cinco letras, o que eu abro desse jeito aqui, significa que o key space disso daqui é 26 vezes 26 vezes 26 vezes 26 vezes, né? Mais um aqui é 26, que é 26 elevado à quinta, que é esse número aqui, um número bem alto, né? E esse número bem alto, ele ele está calculando apenas o tamanho do espaço, né? O espaço ainda da busca que a gente vai fazer. Você ainda não ia saber quais desses milhões aí de tentativas você seria a chave correta, né? Porque essa chave é aleatória. Então, para cada caractere para cada caractere do texto você ia ter essa possibilidade gigantesca aí para achar o key space. Só que achou o key space, aquela chave pode estar errada. Você ia tentar ela. Aí você vai tentar a próxima. E aí, caso você é, caso você aplique essa chave incorreta, né, que você encontrou na mensagem, você ia obter, obviamente, o plaintext incorreto, causando ali uma imensa frustração, né, no ataque. E por causa disso, mesmo sendo considerada uma técnica relativamente simples, tá, de criptografia, até hoje o one-time pad é considerado inquebrável se utilizado corretamente. Eu vou parar por aqui porque o que acontece, né? Isso aqui que a gente está falando é tudo muito bonito, muito legal, mas até então a gente só tem trabalhado com mensagens, é, mensagens escritas. Até então a gente estava trabalhando com mensagens escritas utilizando as letras do alfabeto, né? Como eu falei no começo, esse cipher aqui ele foi criado na intenção de proteger já sistemas eletrônicos, né? Então, quando a gente fala de sistemas eletrônicos, a gente já não está falando mais de letras. A gente começa a entrar na criptografia moderna, né? E na criptografia moderna, as mensagens são não são transmitidas à moda antiga, né? Com letras e números, elas são transmitidas utilizando bits, né? E isso traz uma complexidade na, a mais aqui, né? Que é a maneira de pensar. A gente não pensa mais na letra, né? Agora a gente tem que pensar nos bits. Então a gente vai introduzir dois conceitos novos aqui. Primeiro, o próprio bit, né? O que que é, né?
E o segundo, o que que a gente faz para criptografar uma mensagem em bits? E para descriptografar essa mensagem também, como a gente entende a criptografia, a descriptografia de uma mensagem em bits. Então, eu vou parar por aqui e vou retomar isso no próximo vídeo.